Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor prometeu, quando o Senhor fizer, o Senhor vai fazer. Só que não é assim que Deus faz. Deus faz quando você luta, quando você cuida, quando você ora, quando você persevera ali, meu Deus. O tempo passou, mas eu continuo crendo. Porque não foi homem quem me prometeu, não foi a pastora Ana Deise, não foi o missionário, não foi o pastor Jaime, mas foi o Senhor. Eu entendi pela tua palavra que essa bênção, ela me pertence. Amém? Versículo 14, que caiu entre espinhos. Estes são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão frutos com perfeição. O que são essas riquezas, esses deleites da vida? As suas prioridades, elas passam a mudar e você passa a pensar de uma forma diferente. Ah, meu Deus, não é bem isso que eu queria. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor falou que o plano do Senhor é esse, mas olha, tá muito difícil, eu vou desistir. Eu vou parar por aqui, eu vou seguir o meu caminho. Só que o seu caminho sem Deus não adianta. Não vai dar fruto com perfeição. Você não vai ter a plenitude ali da alegria, da bênção de Deus. A alegria perfeita, a bênção de Deus perfeita, ela só vem na sua vida quando você persevera e continua crendo no que diz a palavra de Deus. Versículo 15. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aqui diz que a palavra, ela vai permanecer no teu coração, ela vai ser conservada no teu coração, quando você estiver diante de Deus, um coração sincero, um coração puro. É o quê? É você chegar diante de Deus e você confrontar, talvez, os fatos que você está vivendo com as promessas de Deus. Você vai conseguir perseverar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Você vai olhar, você vai falar, não, meu Deus, olha, eu estou sentindo uma doença no meu corpo, mas a tua palavra diz que eu já fui curado. Eu estou vendo esse problema na minha vida financeira, mas eu entendi pela tua palavra que prosperidade é dom de Deus e que eu devo desfrutar dessa prosperidade. É confrontar. Aí vai trazendo fé ao teu coração que vai fazer com que você permaneça na presença de Deus. Às vezes o que acontece é isso, você tem que permanecer, você tem que amar mais a palavra de Deus do que as circunstâncias que você está vivendo. Vamos rapidinho ali para o livro de João, João capítulo 21. Houve um discípulo de Jesus, no qual Jesus ele começou a perguntar, eu já até dei aqui essa passagem, mas não com esse entendimento. Jesus começou a perguntar a esses discípulos se ele amava mais, porque ele tinha que amar mais do que os outros para viver o plano de Deus na vida dele. Ele não tinha que amar normal, não, ele tinha que amar mais. Era mais do que o que ele estava pensando, porque às vezes o teu pensamento é aquele sofisma, é um pensamento que o diabo traz, e você para pensar, você fala, ah não, Deus, eu acho que eu vou desistir, acho que eu vou jogar tudo para o alto e vou começar de novo. Só que não é isso que Deus ele tem para você. Os discípulos, quando viram que Jesus morreu, eles voltaram a fazer o que eles faziam. Por mais que Jesus já tinha se mostrado a eles, por mais que Jesus já tinha mostrado que ele havia ressuscitado, eles voltaram a fazer o que eles tinham feito antes. Pedro, ele voltou a pescar. Só que o plano de Deus para a vida de Pedro é que ele fosse pescador de homens. É que ele cumprisse o plano, a obra de Deus, continuasse a obra que Jesus ele começou a fazer. João capítulo 21, no versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez, ama-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas na vida de Pedro era o plano de Deus na vida dele. Era o que Deus havia revelado ao coração dele. Porque provavelmente em algum momento, Deus ele deve ter trazido ao coração de Pedro de que ele continuaria a obra do Senhor Jesus.
Só que ele voltou atrás, ele desistiu. E quantas vezes nós voltamos atrás? Nós deixamos a revelação, o entendimento que Deus ele nos dá e começamos a olhar para o problema. Nós não temos amado a Deus como nós deveríamos amar. E aqui era isso que Jesus estava querendo ensinar a Pedro. Pedro, se você me ama, então guarda a minha palavra, cuida das minhas ovelhas. Começa a cuidar da minha palavra, começa a cuidar do entendimento que eu trouxe ao seu coração. Então é isso que nós temos que fazer, é perseverar, é permanecer, é cuidar daquele entendimento que Deus ele trouxe ao seu coração. Porque se você não cuidar, em algum momento ele vai sumir, ele vai desaparecer, e aí ele não vai se cumprir. O entendimento que Deus ele trouxe a você, seja o milagre qual for, de que você vai prosperar, de que você vai, Deus ele vai restaurar, ele só vai se cumprir na sua vida se você permanecer, se você amar mais essa revelação de Deus do que aquilo que está diante dos seus olhos. Amém? Vamos lá no versículo 18. Na verdade te digo que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queras. Aqui, o que Deus ele estava ensinando a Pedro? Pedro, quando você era criança, você podia ir para onde você quisesse, mas agora você é maduro espiritualmente, você tem que permanecer. Você tem que permanecer naquele entendimento que eu dei a você. Não é qualquer luta, não é qualquer circunstância, não é aquilo que você tem visto, que tem estado diante dos seus olhos, é que vai fazer você voltar atrás. E quantas vezes nós temos feito isso, nós temos questionado a Deus, oh meu Deus, mas olha, o Senhor me falou isso, mas olha o que está acontecendo, Jesus está tudo ao contrário. Não é? Quantas vezes nós somos assim? Só que nós temos que ter maturidade na vida espiritual. É crescer, é guardar o entendimento que Deus ele trouxe ao seu coração. Para quê? Para ver a salvação de Deus, para ver Deus mudando, para ver Deus ele transformando. Amém? Versículo 22. Versículo 22 não, vamos continuar aqui para a gente entender. Versículo 19. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, da mesma forma, às vezes, o que tem feito a palavra de Deus sair do nosso coração é que, assim como Pedro, nós temos olhado para muitas coisas, nós temos nos importado com aquilo que nós não deveríamos de nos importar. Quem que está no nosso coração é a revelação que Deus ele deu. Deus ele disse que vai abrir uma porta, ele vai abrir. Não importa se você tem faculdade, não importa se você é capacitado naturalmente para aquilo ou não. Se Deus falou que ele vai abrir a porta, ele vai abrir a porta. É você crer, é você parar de se importar. Para de se importar com aquilo que está ao teu redor. Para de se importar com o que você está sentindo. Para de se importar com aquilo que você está vendo diante dos seus olhos e começa a crer. Crê naquilo que Deus ele falou ao seu coração. A Bíblia diz que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para vocês. Pedro, foi esse o conselho que Jesus ele deu a Pedro. Para de se importar. O que te importa? Para de ficar olhando para o que está ao seu redor e começa a crer. Começa a me seguir. Continua seguindo. Continua indo em frente. Continua indo em frente. E aí você vai ver Deus ele cumprindo cada uma das promessas que ele falou ao seu coração. Amém? Vamos nos levantar. Aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.